Olá, você que acompanha o RDTV News, o programa de TV web do site RD News. Estou fazendo confusão com os nomes aqui já, né? Bom, gente, nós vamos falar hoje de um tema que é relativamente recente, alterações recentes na área da improbidade administrativa. Há uma nova lei de improbidade que está gerando polêmica já. Então, na verdade, você que nos acompanha, você que atua na área, ou você que de alguma forma vai ser alcançado por essa lei, convido a estar conosco, porque a nossa entrevistada de hoje é a advogada Ana Luísa Segato. Ana Luísa, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Obrigada eu que fico lisonjeada de estar aqui para tratar de um tema tão relevante, tão discutido nos últimos meses, né? Agradeço o espaço. Bom, para a gente ser didático, gostaria que você falasse um pouquinho o que é a nova lei de improbidade administrativa. É uma legislação que nasceu novamente, do zero, né, como se diz no popular, ou houve alterações na lei anterior que foram inseridas? Certo. A gente fala que é uma nova lei de improbidade administrativa porque essa lei que veio alterar já o regime anterior, ela alterou completamente, praticamente completamente, essa lei anterior. É a Lei 14.230, ela foi promulgada em 26 de outubro do ano passado, para alterar a 8.429, que trata sobre a lei de improbidade administrativa especificamente. E ela, assim, não revogou a lei 8.429, mas ela alterou substancialmente. Então, praticamente, quase todo o texto foi alterado e nós tivemos muitas inovações, né? Algumas coisas que já foram pacificadas, outras coisas que vieram para inovar o nosso ordenamento. Então, a gente fala que é uma nova lei justamente por isso. Ah, sim. E é justamente o que está demandando muito estudo, muito aprofundamento, né? Principalmente dos juristas, dos profissionais do direito. Quais são, assim, as mudanças que você considera mais importantes, mais substanciais, já que houve uma alteração tão ampla, né? Eu acho que o principal ponto inovador da lei quanto à questão do dolo e da culpa. Na verdade, assim, essa lei ela é uma reação legislativa, é uma reação, né, do legislador em face de algumas situações anteriores que estavam acontecendo, alguns abusos de propositura e manejo de ações em situações que não eram cabíveis, e aí o Poder Legislativo veio reagindo a esses casos e veio inovar e veio trazer alguns pontos que a lei anterior era muito omissa. Ela tinha muitas lacunas e essa nova lei veio e trouxe especificamente, por exemplo, no caso da conduta culposa, do agente que atua com culpa e do agente que atua com dolo. A nova lei, ela pune somente o agente que atua com o dolo. Né? A gente diz que essa situação é quando o agente atua com desonestidade e ele atua consciente dessa desonestidade. Não é o agente público, por exemplo, que atua com desleixo, que atua com uma negligência, que atua com uma imperícia. Esse agente público, a lei veio, digamos assim, garantir que ele não seja punido por esse tipo de desleixo. Entende? Que foge da malícia, né, da desonestidade. Né? É uma situação, às vezes, até mesmo corriqueira e que anteriormente, né, do novo texto, ele era punido, ele podia ser punido por essa situação. E aí a lei veio, o intento principal dela foi diferenciar e separar a conduta do agente que de fato atua com desonestidade, que de fato atua com o dolo, com a consciência de agir dessa forma, do agente que não atua com esse dolo, que não atua com essa malícia e com essa desonestidade. Isso certamente está gerando polêmica, né? Porque é muito mais difícil você comprovar o dolo. Né? Como é que está sendo no meio jurídico, né, essa questão especificamente? A gente vê assim um panorama de muita crítica em relação à nova lei. Muita gente dizendo que ela é prejudicial, ela vai servir como parâmetro para impunidade e muita discussão em torno dessa situação, da questão da impunidade, para dizer que a nova lei veio para absolver todos os corruptos e pessoas que praticaram a improbidade administrativa. E a gente diz que não. Na verdade, ela não, pelo contrário. A nova lei ela veio para enrijecer o procedimento e o processo que visa sancionar o agente que atua com desonestidade. De fato, agora,
está bem estabelecido e tipificado o que de fato é a improbidade administrativa, porque anteriormente a gente ficava muito dependente de doutrina e jurisprudência e de interpretação de cada juiz, por exemplo. E hoje não, hoje já está pacificado. Então eu digo assim, ela veio enrijecer esse procedimento e esse processo, né, a ação por improbidade administrativa, para dizer a forma com que tem que ser feito, os requisitos, os parâmetros a serem utilizados. Ela ainda possui algumas lacunas e algumas dúvidas, a gente ainda fica com alguns pontos controvertidos, mas ela, de certa forma, é mais benéfica para o nosso ordenamento, né? Para a gente poder garantir os princípios, né, da pessoa que é processada, né, nessa seara, do que maléfica, né, do que ela vai permitir uma certa impunidade, digamos assim. Uhum. Ela, quando você fala da questão da culpa, ela exclui totalmente a possibilidade de investigar essa situação. Eu penso porque é o seguinte, digamos que estrategicamente, né, o agente ele é acusado de ter alguma ação aí desonesta, dolosa, e ele faz de tudo para transformar, digamos, essa acusação em culposa e aí se livrar, né? Talvez aproveitando isso como, né, como argumento. Isso seria possível ou ainda é necessário se investigar essa condição? Não. Assim, na lei, para você ser processado atualmente pela lei da improbidade administrativa, você precisa agir com o dolo. A lei exige, ela é bem expressa, na verdade, em quase todo o seu texto, quanto à figura do dolo. E ela especifica dizendo que o dolo é a conduta do agente que age com desonestidade. A gente diz que é o desígnio do agente público e que ele, de fato, ele quer dilapidar o patrimônio público, ele quer causar um dano ao patrimônio público. A figura do dolo ela foi excluída totalmente, mas aí muita gente me questiona. Mas aí o agente que atua com a culpa, que vai se enquadrar na questão culposa, ele não vai poder ser processado e, enfim, sim, ele vai poder ser processado e sofrer as sanções em relação à sua conduta, mas na seara é cabível. A gente, por exemplo, a gente tem a Lei 8.112 de 1990, que é do Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Lá a gente tem o processo administrativo disciplinar e a gente também tem outras searas que o servidor público poderá, na verdade o agente público poderá sofrer as suas respectivas sanções no caso de uma conduta culposa. Mas então não, ele não se exime totalmente de alguma responsabilidade. Não, jamais. A gente pode, a gente coloca que não existe essa... a pessoa não vai ficar impune, né? Ela vai sim sofrer as respectivas sanções, mas na seara cabível, não mais na improbidade administrativa. Houve alterações também quanto às sanções, né? O que pode ser aplicado de multa, né? Sim, ir para a área criminal, como é que ficaram A essas gente teve uma alteração nesse ponto quanto às sanções, né? A gente teve um aumento aí na questão de quem, por exemplo, pratica um ato improbo em face com enriquecimento ilícito. A gente teve o aumento do tempo de quem vai ficar sem poder contratar com o poder público. E a gente também teve algumas alterações, por exemplo, em quem infere os princípios da administração pública. A gente não tem mais a perda do cargo e da função pública. Alguns institutos foram retirados e alguns foram colocados. De certa forma, quanto ao tempo, ele foi enrijecido, né? E alguns outros institutos eles foram retirados. Que outros pontos assim da nova lei de improbidade administrativa que você considera que ainda ficaram com lacunas, que ainda vão gerar, né, debates jurídicos? A gente tem tido muito, mas muito debate em relação à prescrição. A gente tem visto, inclusive, as maiores discussões são em torno da prescrição. A gente vê muitos juristas falando, agora com a prescrição acabou tal processo de tal operação. E aí a gente traz esse ponto no sentido assim, está bem dividido. Uma parcela está dizendo que não, por exemplo, nos processos que estão em curso. Uma parcela diz que a nova lei não vai se aplicar e outra parcela diz que a lei vai se aplicar, que ela tem que ser aplicada imediatamente e retroagir, porque a lei de improbidade administrativa ela se aproxima de uma ação penal. Porque queira ou não queira, no fim das contas, ela quer... O objetivo dela é sancionar. E a sanção e a pena, que é do direito penal, ele não tem tanta diferença. E aí,
a gente diz que, na verdade, essa lei tem que retroagir se ela for beneficiar o acusado. Se ela for beneficiar o agente que está sendo processado por improbidade administrativa, ela tem que alcançar. E aí, um dos pontos mais controvertidos e mais polêmicos é quanto à prescrição, porque ela veio trazendo especificamente quanto a... Eles colocam a prescrição intercorrente. A doutrina diz que é a prescrição interfases. Proposta a ação, ela tem que tramitar no tempo de 4 anos. Até a sentença. Porque aí a sentença interrompe esse prazo e ele se reinicia. E aí a gente vê, por exemplo, ações por improbidade administrativa com 10 anos, 8 anos. E aí, se a nova legislação for aplicável, com a interpretação de que, de fato, ela tem que retroagir para beneficiar os requeridos, essas ações estariam prescritas, com base na nova legislação, porque na anterior não existia esse parâmetro, não existia um lapso temporal que a gente pudesse alegar, por exemplo, a ação foi proposta e tem um tempo razoável para que isso fosse decidido. Ficava solto, a gente não tinha um parâmetro estabelecido para dizer, não, tal tempo já prescreveu, já se exauriu e a gente não pode mais tratar dessa demanda. Então, na verdade, essas questões relativas à prescrição, elas vão acabar gerando novas demandas judiciais para se debater isso, né? Isso, a jurisprudência que vai Sim, delimitar a gente tem hoje uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, tratando especificamente quanto à questão da retroatividade ou irretroatividade da lei. Alguns processos estão suspensos em razão disso. E agora a gente vai entrar em debate. Agora a gente vai discutir, vai tratar sobre a aplicação ou não dessa prescrição aos processos que estão em curso. Aos processos que estão sendo manejados agora, no momento, ela já é aplicável imediatamente, sem sombra de dúvidas. Mas ainda tem essa questão em relação aos processos que estão em andamento. Em quanto tempo que foi trabalhado, debatido, enfim, para que se fechasse aí a nova lei, né? Se sancionasse, colocasse em vigor a nova lei de improbidade administrativa? Qual foi o tempo desse, sabe? Porque a gente sabe que tem leis em tramitação também que estão aí, projetos de lei, na verdade, há muitos anos, né? Até com grandes interesses públicos, mas que não há também muito interesse político, né? Eu pergunto justamente por isso. Você sabe me dizer quanto tempo foi isso? O projeto da lei, ele é de 2018, então nós temos 4 anos desse projeto. Mas as discussões e os debates são muito anteriores a 2018, porque a lei ela é de 1992. E desde lá a gente teve uma mudança no panorama jurídico brasileiro quanto ao combate, né, à corrupção, quanto ao combate, né, à improbidade administrativa. Então, assim, e a gente tinha muita lacuna em situações que não eram esclarecidas pela lei anterior. Então, quanto à mudança da lei, ela já vem discutida há muitos anos, mas que o projeto foi apresentado foi em 2018. Esse prazo, no seu ponto de vista, foi razoável? Eu acredito que sim, eu acredito que esse tema ele já tem sido debatido há um certo tempo, com cautela e também com grandes juristas e doutrinadores, mas eu ainda acho que tem muita coisa para avançar, eu ainda acho que tem muito ponto controvertido que a gente tem que colocar em pauta. Quanto à relação com a lei, por exemplo, anticorrupção, né? Perdão. Imagina. E todos os movimentos que vieram aí, o Ministério Público, por exemplo, querendo sancionar as medidas, né, contra a corrupção, houve muito debate para isso e você acredita que a nova lei, ela está contribuindo realmente para se enrijecer o combate à corrupção no país, junto com todo esse movimento? Ela atende esse movimento? Sim, com certeza. Ela atende esse movimento porque ela visa evitar, por exemplo, trazendo os requisitos e os parâmetros dos procedimentos, ela visa evitar, por exemplo, que uma operação ou um processo seja anulado, né, seja evado de ilegalidade ou de nulidade, porque ele traz ali os parâmetros e tudo aquilo que deve ser colocado e deve ser feito pelos órgãos investigativos e pelo Poder Judiciário para se efetivar de fato, né, as sanções e o combate à corrupção.
Alguma questão assim que a gente não abordou, que você queira trazer para a gente encerrar, doutora, em relação à lei de probidade administrativa? Não tenho, acho que nada em específico assim. Acho que os pontos primordiais em relação à culpa e ao dolo, que é o ponto-chave da lei, eu acho que a gente conseguiu tratar. Bom, quem quiser tirar mais dúvidas, quiser buscar aí uma orientação jurídica, agentes que estão, né, vivendo alguma situação aí, como encontra, né, o seu escritório, como te encontra, né, nas sites, redes sociais, enfim. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, segato.advocacia. Lá a gente esclarece bastante dúvida, a gente traz bastante temas relevantes e ligados à improbidade administrativa, ao direito penal também. A gente também publica alguns artigos em alguns sites aqui locais e também a nível nacional. A gente pode se encontrar nesses canais aí de comunicação. Então Obrigada. A gente agradece muito a sua presença, as suas orientações. E a gente repete aqui, gente, segato.advocacia, pode procurar, busque aí informações, né? Se você tem dúvidas ainda. A gente sabe que o tema é complexo, né? Mas a intenção é justamente levantar o debate, né? E acompanhar quem estiver envolvido, quem trabalha na área, os acadêmicos, né? Precisam estar antenados e acompanhando toda essa questão, né? Obrigada novamente. Correto. Obrigada a você. A gente ouviu então a advogada Ana Luísa Segato. Fica essa dica para você, curta e compartilhe a nossa entrevista, ela está nos nossos canais, no YouTube, no RD News, nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência, até a próxima.